Lá em João, capítulo 4, verso 23. Eu nunca preguei tanto sobre um texto só, né? E eu tenho pregado esses dias sobre João, capítulo 4, verso 23. O contexto desta mensagem é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher que era moradora da cidade de Sicar, e ela vai para fora da cidade, na estrada onde tinha um poço que foi cavado por Jacó, e ali ela encontra surpreendentemente Jesus, e Jesus pede água para ela, e ela então se aborrece e chama a atenção de Jesus, dizendo: por que você, sendo samaritano, pede de beber a mim água, se eu sou uma mulher samaritana? Você não sabe que os judeus e os samaritanos não são simpáticos um ao outro? E Jesus então começou a evangelizá-la, porque Jesus reparou que ela era uma mulher religiosa, mas ela não tinha um relacionamento com Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas religiosas, mas que não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus. E aí então Jesus começou a falar sobre a água da vida. E aí então ela descobriu que Jesus é a água da vida. E ela bebeu dessa água. E além de beber dessa água, ela correu na cidade, chamou todo mundo, deu um testemunho para todo mundo, e toda aquela cidade veio ao encontro de Jesus ali no poço de Jacó. Mas no meio do diálogo de Jesus com esta mulher, há esse texto que me chamou muito a atenção. Você dá para ler junto comigo? Os verdadeiros adoradores. Você sabe que nos meus 38 anos de ministério pastoral, eu nunca tinha enxergado algo assim tão especial nesse texto. A Bíblia, ela é de uma fonte inesgotável. Você aprende muito com a Bíblia num mesmo texto. Eu me lembro da história de um pastor que ele pregou um ano inteiro sobre amor. Ele chegou na igreja e ele começou a pregar sobre amor. Todo o sermão dele era sobre o amor. Até que a liderança da igreja veio conversar com ele, disse: pastor, o senhor fala muito sobre amor e tudo mais, já há um ano que o senhor prega sobre o amor, e o senhor não vai mudar esse tema, nós queremos sugerir que o senhor mude esse tema. E aí o pastor disse: enquanto vocês não aprenderem a amar, eu vou continuar pregando sobre o amor. Talvez a gente precise fazer algo assim, para que a gente entenda o que é adoração. Nós precisamos, de fato, olhar na palavra e nos aprofundarmos em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre adoração. Se você é um adorador, se você é uma pessoa que se diz adorador, se você se diz servo do Senhor, você precisa se inteirar desse tema. Porque esse texto diz que há adoração de verdade. Por analogia, esse texto diz que há adoração de mentira. Segundo esse texto, diz que os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, são estes que o Pai está procurando. Na hora eu pensei assim: poxa, eu quero estar no meio desses que o Pai procura e me acha. Eu quero que o meu Pai me ache. Tem às vezes umas pessoas assim chatas, que você fala para ela assim: me mira, mas me erra. Nesse caso aqui não, o Pai me mira e me acerta. Eu quero ser achado como um adorador que adora o Pai em espírito, em verdade. Isso não é conseguido com um ato, com um momento. Isso é conseguido encontrando nas Escrituras tudo aquilo que ela está falando sobre adoração. Então nós estamos nesta série toda tentando responder a seguinte pergunta: o que é adoração de verdade? É importante saber, já que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. No domingo passado, depois de relembrarmos vários temas, assuntos que Deus tem nos levado a refletir nessas mensagens, eu sempre faço uma revisão. No domingo passado, fomos levados a considerar
uma outra pergunta interessante. Eu não sei quem estava aqui se lembra da pergunta. A pergunta é: o que atrai a presença de Deus? O que atrai a presença de Deus? Essa pergunta é muito importante, porque se existe adoradores de verdade e o Pai está procurando esses adoradores, eu quero saber se há em mim aquilo que atrai a presença, que Deus venha em minha direção. E antes de nos precipitarmos, devemos nos lembrar que já aprendemos que não é o belo som que produzimos ou as nossas belas vozes afinadas que atraem a presença de Deus. Nós já vimos isso aqui. Muita gente acha que é. Não, vamos fazer um som legal, vamos fazer uma harmonia. Aliás, hoje o louvor estava redondinho, sabe? Redondinho, o vocal, Eu estou querendo entrar para o vocal, mas fico com medo de estragar, O pessoal fala que eu tenho minha voz é tenor. Eu já disse, não é tenor, é terror. Mas muitas igrejas e muitas pessoas acham que é isso. Se eu cantar bem, se eu tiver um som legal, eu vou atrair a presença de Deus. Não, nós aprendemos no domingo passado que não. Não é também a profundidade das letras das músicas que cantamos que atrai a presença de Deus, como aconteceu nesse hino agora final, viu, Marco Paulo? Vai preparando para a gente cantar ele de novo no final, viu? Vamos queimar uma outra música e vamos repetir. Que coisa, que profundidade de letras. Às vezes a gente pensa que é a profundidade das letras que atrai a presença de Deus, também não é. Conquanto edifique muito a nossa vida, não é. Também não são as nossas intenções, por melhores que sejam, que atrai a presença de Deus. Tem gente que fala assim, Deus, Ele entende qual é a minha intenção, mas Ele também entende que às vezes você se vale da intenção como pretexto para não realizar uma adoração de verdade. Aprendemos que esses são os erros mais comuns da maioria dos cristãos: som, letra de música, intenção, E chegamos à conclusão na mensagem anterior que adorar é orar confessando os nossos pecados. Sim, isso nós aprendemos no domingo passado, que adorar é orar confessando os nossos pecados. Veja uma situação de adoração onde 2 homens foram adorar a Deus. Lá em Lucas capítulo 18, verso 10 a 14, diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Presta atenção. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, lá atrás, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, quem está contando isso aqui é Jesus, eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Está vendo? Como é que há fundamento naquilo que nós dissemos? Que adorar é você confessar os seus pecados. Você atrai a presença de Deus quando você chega aqui e começa a falar com o Pai, Pai, hoje eu menti, Pai, hoje eu tive pensamentos inescrupulosos, Pai, hoje eu desobedeci, hoje eu tive isso, aquilo. Você começa a confessar e Deus começa a se aproximar de você
Porque como no domingo passado nós aprendemos que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O primeiro fariseu era um experiente adorador. Ele jejuava 2 vezes por semana e entregava o dízimo de tudo que ganhava. Um fariseu vivia da observância da lei de Deus, mas vivia na hipocrisia, pois na verdade cobrava dos outros aquilo que ele mesmo não conseguia fazer. Já vi que você não gostou dele, né? Fariseu. Era um verdadeiro fariseu hipócrita. Aliás, o fariseu, que era um observador muito caxia, muito severo da lei, mas ele tinha dificuldades para cumprir a palavra. Por isso que a palavra fariseu se tornou tão negativa. Você hoje, quando quer xingar uma pessoa, você fala: você é um tremendo fariseu. Por causa disso, ele era hipócrita. Mas antes de você criticá-lo, eu pergunto: você jejua 2 vezes por semana e entrega o dízimo de tudo que ganha? Então, antes de você criticar o fariseu, você deve baixar a bola e aguardar. E talvez fazer como o outro. Mesmo assim, o que ele estava fazendo não atraía a presença de Deus. Mesmo fazendo jejum 2 vezes por semana, entregando o dízimo, mesmo cantando no louvor, mesmo participando dos ministérios da igreja, isso não atrai a presença de Deus. O publicano era considerado um traidor do seu povo. Ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus para entregá-los aos romanos. Ele vivia sobre acusações e um sentimento de culpa por fazer o que fazia. Os romanos dominavam os judeus e eles nomeavam publicanos. Jesus teve um discípulo que era publicano, Mateus, cobrador de impostos. Mas imagina a dor daquele homem, como que ele vivia sob pressão, acusações, tristeza. Mas ele disse, enquanto que o fariseu dizia: eu não sou como eles, o publicano dizia: tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. O que a Bíblia nos revela sobre quem atraiu a presença de Deus está lá no verso 14, parte B. Eu digo que este, o publicano, e não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Isso é que atrai a presença de Deus. Ó Pai, ele não ousava levantar o rosto. Ó Pai, eu sou um pecador mesmo, Pai, tem misericórdia de mim. Isso atrai a presença de Deus. Foi o que nós aprendemos no domingo passado. A arrogância nos afasta de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, aos simples, às pessoas que se humilham. Mesmo quando enfrentamos batalhas, devemos estar na presença de Deus em oração. A pessoa que não vive uma vida de dependência, esperando as respostas de Deus, demonstra que não precisa de Deus, demonstra orgulho. Olha que em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11 diz: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre em sua presença. Procurem a ajuda do Senhor em oração, estejam sempre em sua presença. É impressionante como nos dias de hoje nós enfrentamos batalha, como nós precisamos de oração, como nós precisamos orar, como nós precisamos aumentar o nosso tempo de oração. Não para falar as mesmas coisas, mas há tanto que orar, há tanto assunto que nós temos que buscar a ajuda de Deus. As batalhas são normais
num mundo pecaminoso como este em que vivemos. Nós não fomos feitos para as batalhas, por isso sofremos tanto com elas. Há pessoas que enfrentam batalhas que eu fico assim, meu pai, estava pensando aqui na Dani, a batalha que ela está sofrendo agora. Estava pensando na Vera, que batalha. Tantos irmãos da nossa igreja enfrentando batalhas. Umas de um tipo e outras de outro tipo. Há batalhas que estão sendo travadas dentro do corpo de Cristo, que nós nem sabemos que elas existem. Com essas batalhas, com essa dor, com esse sofrimento todo, nós vamos perdendo o sabor da vida. Então o grande segredo está em como enfrentar as batalhas e vencer o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o inimigo de Deus é um ladrão e veio para destruir os homens. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar. Dá para você ler isso comigo? O ladrão vem apenas para roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso que Jesus quer de nós, uma vida plena. Devemos nos preparar para a batalha, senão há como fugir delas. E orar é uma boa arma, é um bom instrumento. Quando você ora, você está preparado para enfrentar o inimigo. Você honra a Deus quando ora confessando os seus pecados. A oração mostra uma postura dependente. Então, você às vezes, o inimigo pode colocar na sua cabeça que orar não tem muito sentido, já que Deus sabe de todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina a orar. Orar honra a Deus. Orar mostra uma postura dependente de Deus. Então, olha essa frase: quando você estiver adorando, não se esforce para apresentar o seu melhor. Revele em confissão o seu pior e Ele aceitará a sua adoração. E nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre adoração. O que é adoração? Como ser um bom adorador, como atrair a presença de Deus. Confesse, confesse. Hoje daremos mais uma resposta sobre o questionamento: o que é adoração? E eu quero dizer que a adoração é alegrar-se na presença de Deus. Hoje no louvor nós ficamos muito alegres, muito felizes, né? Adorar é alegrar-se na presença de Deus. Devemos nos alegrar pelos feitos do Senhor. Há muitos motivos para nos alegrarmos em Deus, e a Bíblia nos mostra isso. Os Salmos, por exemplo, o Salmo 34, verso 4 e 5 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Que coisa maravilhosa. Você vai no Salmo 92, verso 4, e você encontra: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. O Salmo 30, verso 11 e 12 diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Irmãos, nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. Nós precisamos ser um povo alegre, porque se entendemos que precisamos estar na presença de Deus todos o tempo, todo momento, em casa, no trabalho, na rua, nós precisamos ser um povo onde a alegria do Senhor mostre que Ele nos restaurou. Até Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse:
regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você percebe nesses textos que nós lemos, que fala-se muito pouco sobre problemas, sobre lutas, sobre dificuldades, porque o que nós já recebemos do Senhor é algo inexpressível, é algo que não tem condição de você expressar. Não há como você agradecer tudo aquilo que Deus já te deu. A salvação, a vida, a família, enfim, tudo que você vai fazendo uma lista, essa lista é enorme. Então você vai encontrar na Bíblia muita alegria, mas você olha para o povo de Deus e vê muita tristeza. Você vê na Bíblia muita gratidão, mas você olha para o povo de Deus e vê muita petição. Acho que nós temos que mudar isso, irmão. Você veio aqui hoje para Deus começar a mudar o seu coração, e você começar a glorificar a Deus e exaltá-lo, pular de alegria. Eu não sou muito de pular não, porque pular mais de 100 quilos não é fácil, né? Mas ali no meu canto eu estava pulando de alegria. Que coisa! Como é bom estar na presença de Deus, como é bom eu me lembrar de tudo aquilo que Ele fez por mim. Há uma frase que diz assim: não se pode entender alguém por quem o Senhor tanto fez, expressar tão pouca, qualquer ou nenhuma alegria. Não tem como entender alguém assim. Talvez sejam as batalhas da vida, mas isso não justifica. Porque até nas batalhas da vida nós temos visto a mão de Deus a nos conduzir. De tempos em tempos enfrentamos uma batalha gigante e tememos diante dela, por causa de sua grandeza e de suas consequências. Nós olhamos aquela batalha e trememos na base. Mas nós deveríamos, ao contrário disso, nos alegrarmos. Porque a palavra de Deus diz, Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se não tomarmos cuidado diante das batalhas, poderemos sucumbir em tristezas. E eu vejo muitos crentes sucumbindo em tristezas. Não há um sorriso, não há uma alegria, não há algo novo para contar, uma experiência nova para contar. E aí eu quero trazer aqui de novo a lembrança do rei Josafá. Josafá era um homem que enfrentou várias batalhas, e no fim de sua vida enfrentou uma tão grande, que ele temeu junto com o seu povo. Eram os moabitas e os amonitas que vinham em grande número, como se não podia contar. Era um enorme problema. E aí eu queria que você se colocasse no lugar de Josafá, porque guardando as devidas proporções, você também enfrenta lutas. Aquela era de Josafá, mas qual é a sua luta? Josafá enfrentou, era um problema tremendo, mas Deus usou Jaaziel, descendente de Asaf, do ministério de louvor do povo de Deus. Ele disse assim em 2 Crônicas 20, verso 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eita glória! Eita glória! Que coisa maravilhosa é sabermos que uma batalha que estamos vivendo em nossa vida é sim do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque nós pertencemos ao Senhor. Se a batalha é nossa, é dele também. Se o problema é nosso, é dele também. Ele nos tem só isento dos problemas, ele nos tem
com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que sentimos. O Senhor nos abraça e nos toma como ovelha sua, como filhos dele. E ele disse para Josafá: não tenha medo, essa batalha é minha, não é tua. Foi uma experiência impressionante, pois Deus não queria que seu povo se entristecesse. Ouviu, irmão? Deus não quer você triste. Deus não quer você triste. Você vai entender por que Deus não quer que você fique triste. Ele não queria que seu povo parasse de adorá-lo e de viver em sua presença para se entristecerem-se com a guerra. Ele não queria isso. E ele foi bem específico. No verso 17 ele diz assim: vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Será que isso não é uma experiência que cada um de nós poderíamos ter? Nos alegrarmos e quando a batalha surgir, você se tomar posição, aquela posição humilde, aquela posição que não tem nada a ver com arrogância, que eu tenho todas as respostas, que eu vou dar conta, que eu sei o que eu vou fazer. Não, não. Porque isso não atrai a presença de Deus, isso afasta a presença de Deus. Quando você começa: Senhor, eu não vou dar conta, Senhor, eu estou com medo, Senhor, e você começa a confessar os seus pecados, o Senhor te abraça e diz: fica tranquilo, essa batalha não é tua, é minha, eu vou lutar por você. Muitas pessoas não tiveram essa experiência porque não fizeram isso. Fizeram uma oração, outra oração, mas permaneceram com seus corações corrompidos de orgulho e de prepotência. Você pode imaginar o que é enfrentar uma enorme batalha em que você não precisa lutar e ainda sair vitorioso? Foi exatamente isso que aconteceu. Deus, através de Jaziel, mandou que o povo adorasse. Escuta isso. Jaziel falou: vocês vão adorar e vão agradecer a vitória certa que Deus vai dar para vocês. Lá no verso 19 diz assim: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Ora, um exército vai se preparar com flechas, com lanças, com escudos, com armaduras. Eles deviam estar envolvidos com isso, mas não! Eles se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Eles sacudiram o céu com o seu louvor, agradecendo já: Pai, obrigado porque o Senhor vai nos dar essa vitória. Pai, obrigado porque nós já somos vitoriosos, porque nós pertencemos ao Senhor. Pai, obrigado porque quer vivamos, quer morramos, já somos do Senhor. Não tem jeito de dar errado. Sua vida não tem jeito de dar errado. Se você pertence ao Senhor e fica vivo e é vitorioso e tem muitas portas que se abrem, amém. Se você não tiver nada disso, você a si mesmo já é um vitorioso. Seu nome está escrito no livro da vida que está no céu. Ele jamais será apagado. Não tem como não dar certo. Ai, o que me diz o verso 22? Dá para ficar arrepiado quando a gente vê um texto desse. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto o povo cantava, Deus armava armadilhas. Quando é que o povo de Deus vai aprender que esse é o segredo?
ficamos pedindo, reclamando. Temos que adorar e agradecer. Temos que nos alegrar até na hora da tristeza. Quando ela vem, você banir ela e colocar a alegria no lugar dela. Verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de... Eles nem chegaram lá. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, onde seria travada a batalha, e olharam para o imenso exército, viram somente o quê? Cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Ninguém havia escapado. Que livramento maravilhoso do Senhor. Ah, sabe o que eles fizeram? Você sabe que os exércitos, quando partiam para as batalhas, levavam muitas riquezas. Levava ouro, prata, levava tudo. Eles ficavam acampados, às vezes, anos, em algum lugar. Eles tinham que esperar, eles tinham que rodear uma cidade e bloquear a água, bloquear a comida, e até todo o estoque de dentro da cidade acabar, é que começava as debilidades e eles avançavam e derrotavam. Quando o povo de Judá chegou lá, encontrou, sabe o que? Os espólios da guerra. Eles começaram a pegar os ouro, as pratas, as roupas, as lanças, as barracas, tudo. Não fizeram nada e ainda ganharam de presente isso tudo. Que livramento maravilhoso do Senhor. Uma pergunta me intriga e eu quero compartilhá-la com você. Por que Deus não quis que o seu povo se entristecesse com preocupações da batalha que estava vindo em sua direção? Eu quero dar algumas respostas sobre isso. Primeiro, porque a tristeza cega. Se você deixar a tristeza tomar conta do seu coração, você vai parar de ver várias coisas que Deus quer que você veja. Você deve entender isso para não permitir que a tristeza domine o seu coração. Por isso que Esdras vai dizer lá, Esdras e Neemias, quando organizaram lá e começaram a ler para o povo a palavra do Senhor, o povo começou a chorar, e eles diziam, não chora não, isso não é hora de chorar não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que colocar alegria no nosso coração, porque a tristeza cega. Por isso, Maria Madalena não conseguiu enxergar o Senhor ressuscitado. A sua tristeza impediu que ela desfrutasse da alegria da ressurreição. Olha o que diz João capítulo 20, verso 14 e 15. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela estava cega pela tristeza. Ela estava cega pela tristeza e não enxergou a ressurreição, a alegria da ressurreição. Ela deixou de desfrutar da coisa mais preciosa para o cristianismo. Será que você tem deixado a tristeza dominar o seu coração e você não está enxergando o que Deus quer que você enxergue? Seu ministério, as portas que Deus quer que você entre por ela, o caminho que o Senhor quer que você siga. Cuidado com a tristeza, ela cega. Segundo, a tristeza abate, deixa a pessoa abatida, a pessoa não quer fazer nada, ela não quer participar de mais de nada, ela não quer estar na família, não quer. A tristeza abate de uma tal forma que algumas pessoas chegam à beira da depressão. E há vários níveis de depressão, né?
Por isso Pedro, triste com a morte de Jesus, quis voltar a pescar, mas como é que fala o jovem? Fala, deu ruim, né? Deu ruim. Eles quiseram, eu tenho que pregar em vez em quando para os jovens aqui, sabe? Deu ruim. Né? Ele falou assim, vou pescar, olha o que diz João 21, 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite deu ruim. Está escrito aí, ó. Não pegaram nada. A tristeza faz isso, nos abate, e isso começa a ser infrutífero em várias áreas da nossa vida. Amizades são diminuídas, relacionamentos são afetados, desempenho despenca, porque eu estou triste e me abati com aquilo. E por último, a tristeza mata. Pode acreditar, a tristeza mata. Foi a tristeza de um dos homens crucificado ao lado de Jesus que o levou a desprezar a última oportunidade e acabou abraçando a morte, diferente do que fez o outro, que também estava na mesma situação. O outro não deixou que a morte, que a tristeza daquele momento o abraçasse e o matasse. Não, sabe o que ele fez? Ele viu uma oportunidade. E ele disse para o primeiro, você não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos. Olha, humildade é o que atrai a Deus. O Senhor estava ali, ó, não aguentava mais nada, coitado. Estava ali, ó. Aquele momento da cruz foi muito penoso. Diz a palavra de Deus que Ele deu as costas para Jesus, porque Jesus, o verbo hipotástico, o Jesus homem, tinha que tomar toda a culpa da humanidade. Por isso que Jesus disse, Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus estava deixando o Filho tomar as dores. Por isso que Ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Aquilo ali dependia única e exclusivamente de Jesus. E Jesus estava ali naquela situação, e Ele ouve um homem que abraçou a tristeza. Você não é o Cristo? Salva-te a ti e a nós. Era um homem desesperado, mas não era um desesperado para o positivo, era um desesperado de tristeza, de perder o rumo de tudo. Não foi só a sua vida que perdeu o rumo, na sua morte também ele perdeu o rumo. E ele perde a oportunidade. Estão ali do lado dele, o outro então fez diferente. É o que está lá em Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Querido, talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender o que Ele quis fazer com Josafá. O Senhor não quis que Josafá e o seu povo interrompesse a adoração com tristezas. O Senhor não quer que você pare a sua adoração. Você foi criado, você existe para adorar a Deus. Você não deve dar lugar à tristeza. Você deve impedir que a tristeza tome lugar na sua vida. Porque se a tristeza vier, ela vai te abater, ela vai te cegar, e você vai parar de adorar. Então,
louve ao Senhor com alegria em todo o tempo. Por quê? Quero te dar algumas razões. Primeiro, a sua alegria honra o que Deus já fez por você. A sua alegria demonstra a confiança em quem cuida de você. A sua alegria testemunha sobre a esperança sólida dada por Ele a você. Então seja alegre. Alegre-se, alegre-se. Não aceite a tristeza. Deus te trouxe aqui hoje para você mudar a sua vida, dar uma guinada na sua vida. Seja mais sorridente. Seja alegre. E se você ousar falar para mim que você não tem razão para ter alegria, eu vou dizer para você que você não é um salvo. Porque um salvo, só isso lhe dá todas as condições de ser alegre o tempo todo. John Piper, ele disse o seguinte: somos alegria para Deus quando Ele é o nosso tesouro. Será que não é isso que tem acontecido? Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Bem, eu posso não conhecer, mas talvez você tenha feito da sua vida o seu tesouro, do seu futuro o seu tesouro, da sua família o seu tesouro, do seu dinheiro o seu tesouro, das suas aspirações o seu tesouro. Aí está o problema. Aí vai vir mesmo decepção, vai vir tempestades que você não vai conseguir se livrar delas. Você tem que colocar o Senhor como seu tesouro, aquele tesouro inesgotável. Você pode, na hora que abater a tristeza, e vai abater, busque o Senhor. Ele disse, Ele prometeu, e Ele não falha: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Jeremias ele vai falar: e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, adoradores de verdade, essa é a nossa mensagem desta noite. Eu queria orar por você. Pode colocar a última imagem para mim aí, por favor. Adoradores de verdade. Eu queria orar por você. E enquanto os crentes estão orando por você, quem sabe existe no nosso meio alguém que gostaria de nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Você que é crente, comece a orar agora. Interceda pelas pessoas que precisam ser salvas nesta noite. E você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu gostaria de dizer para você que eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem vou pedir para você ficar de pé, mas me cabe te perguntar se você nesta noite gostaria que eu orasse por você estar entregando a sua vida a Jesus. É como se você estivesse dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque eu não quero mais ficar mergulhado em tristezas. Eu quero mudar a minha vida, mas você sozinho não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Então, aonde você estiver, é só você levantar a sua mão e abaixar logo imediatamente, que eu estarei orando por você, recebendo a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Alguém que gostaria de fazer essa decisão, só levantar a sua mão e abaixar. Alguém gostaria de entregar? Deus abençoe você, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe você, filha, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Eu não estou com pressa, você pode fazer essa decisão, a igreja está orando por você. Você pode olhar para os lados e vai ver que várias pessoas estão de olhos fechados, orando por você, por essa batalha que você está enfrentando. Entrego ou não entrego a minha vida a Jesus? Só você pode fazer essa decisão.
Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas depois eu me afastei da igreja e eu gostaria de voltar para a igreja. Esse é o seu caso? Levante a sua mão também que eu vou orar por você. Gostaria de se reconciliar e voltar aos braços do Senhor? Levante a sua mão, onde você está, eu estarei orando por você. Uma vez me perguntaram assim: pastor, por que o senhor insiste tanto? Chato isso, né? Eu respondi assim: a prostituta insiste, o traficante insiste. Há tanta coisa que insiste para o mal, por quê? Eu não insistiria para o bem. Alguém? Alguém mais? Deus abençoe você, filho. Glória a Deus. Há mais alguém? Se não, nós vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque sei que por causa de Jesus o Senhor está aceitando o nosso louvor. Por causa de Jesus o Senhor está no nosso meio, como o Senhor prometeu. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que aconteceu até agora, por todo o restante da programação. Mas queremos te agradecer por aquelas pessoas que ouviram a tua palavra, deram atenção à tua palavra, se interessaram por ela, porque sabem, ó Pai, de quão especial é a mensagem espiritual, sobrenatural, que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque vidas não só ouviram, mas também responderam positivamente ao apelo de se tornarem verdadeiros adoradores, de, ó Pai, terem uma vida que atrai a presença do Senhor. Nós também, ó Pai, membros desta igreja, frequentadores, ouvintes pelas redes sociais, também temos o mesmo sentimento. Como fomos abençoados hoje, queremos ser estes adoradores de verdade, essas pessoas que na hora que te adora, confessam os seus pecados e se alegram em tua presença, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos salvou. E então há motivo de sobra para que a gente possa se alegrar na tua presença, para a gente dar glórias e aleluias, para a gente não permitir que a tristeza tome lugar. Ó Pai, afasta-nos da tristeza, tristeza que cega, que abate, que mata. Ó Deus, nós não queremos estar sobre o domínio de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Nós queremos estar sobre o domínio do Senhor, que veio nos dar vida e vida plena, vida abundante. Ó Deus, derrama o teu poder sobre cada um de nós, que essa noite fique gravada em nossa mente, porque o Senhor nos abençoou. Peço que o Senhor, de forma muito especial, visite cada pessoa que levantou a mão, que ela tenha a coragem de preencher o cartão, para que possamos acompanhá-la em oração, a caminhada cristã que ela terá daqui para frente. E aqueles, ó Pai, que podiam ter te recebido nesta noite, ter aberto o coração para o Senhor nesta noite, não o fizeram. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando no coração deles, que o Senhor dê vida para eles, ó Pai, que o Senhor não permita que a morte chegue às suas vidas, para que eles tenham, ó Pai, a oportunidade de ainda confessarem, não fazerem igual aquele homem crucificado ao teu lado, que teve a oportunidade bem de perto, mas rejeitou por causa da tristeza e do seu coração amargurado e ocupado de tantas coisas. Dá oportunidade, ó Pai, para todos que ouviram a tua palavra, não só aqui na igreja, mas em todas as tuas agências espalhadas na face da terra, que hoje tenha sido um dia de salvação. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém,
Amém. Glória a Deus. Pode sentar.